Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara Caroline do canal Atna. E nesta aula a gente vai estar falando sobre dependência e independência linear. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Então, se você interessou por este assunto, fica comigo e vamos lá. Então, o que seria dependência e independência linear? Então, se eu tenho um espaço vetorial V e eu tenho um conjunto de vetores de V1 até Vn pertencente a esse espaço vetorial. A gente fala que esse conjunto de vetores é LI ou linearmente independente se a combinação linear entre eles, quando for igual a zero, se eu tenho uma combinação linear entre eles igual a zero, e se todos os coeficientes de A1 até a n for igual a zero, certo? Então, eu pego A1, V1 mais A2, V2 mais A3, V3, tararã, até AN, Vn, isso igual a zero, e eu chegar aqui de A1 até AN é igual a zero. Então, nesse caso, quando acontece desses coeficientes de A1 até AN for igual a zero, esses vetores, esse conjunto de vetores, vai ser ali. Caso existe algum coeficiente, ou seja, algum A e diferente de zero, a gente fala que esse conjunto de vetores é LD. Então, agora, esse conjunto de vetores é LD, também conhecido como linearmente dependente. Então, dessa forma, dessa definição, existe um seguinte teorema. O teorema fala o seguinte: eu tenho um conjunto de vetores de V1 até N, que ele é LD. Ele vai ser LD se, somente se, um destes vetores é combinação linear dos outros. Então, se eu tenho um conjunto de vetores que ele é LD, esse conjunto de vetores é LD, então aqui, quando eu faço de A1, faço essa combinação aqui, é AN, BN, igual a zero, significa que existe, eles são LD, então existe um AJ diferente de zero, certo? Então vai existir um AJ diferente de zero. Se existe um AJ diferente de zero, então significa que, de A1 vai ter AJ, VJ, igual a zero. Então, significa que se o AJ é diferente de zero, isso implica que AJ, VJ é igual. Eu posso isolar aqui, isso daqui é igual a menos A1, V1, menos A2, V2, até até aqui. Deixa eu só melhorar isso daqui. AJ menos 1, VJ menos 1, mais AJ mais 1, VJ mais 1, até AN, VN. Não é nem mais, né? É menos. Para o outro lado.
Menos aqui ficou parecido. Certo? Então, como o AJ é diferente de zero, eu posso escrever que VJ é igual a menos, ó, é 1 sobre AJ vezes menos A1 V1 menos AJ menos 1 vezes VJ menos 1 menos AJ mais 1 vezes VJ mais 1 menos AN VN. Então, a gente chega aqui. O VJ, ele é combinação linear dos demais vetores, certo? Desse conjunto. Aí, se é si, somente si, então se eu tenho que fazer a ida, fez, e a volta para provar esse teorema. Na volta é o seguinte, a gente tem que existe um vetor que ele é combinação linear dos demais vetores. Então, significa que o VJ é combinação linear dos demais vetores. Então, a gente tem que VJ é igual a A1, V1, mais AJ menos 1, VJ. Acho que não tem necessidade disso. Até AM. V, AM, V, certo? Se ele é combinação linear, eu quero saber se esse conjunto de vetores de V1 até Vn é LD. Então, ó, organizando aqui, ó, isso daqui é a mesma coisa, de A1, V1, mais menos, ó, 1 vezes VJ, certo? Passa do lado, mais AN, VN. Isso é igual a zero. Olha, então, aqui. Para que seja, ó, quando eu tenho essa combinação linear igual a zero, para que seja ali, todos os coeficientes tem que ser igual a zero. Existe um coeficiente que é igual a 1. Então, isso implica que esse conjunto de vetores é LD, onde V1 até Vn, esse conjunto de vetores é LD, certo? Então, disso a gente chega aqui. Se um conjunto de vetores é LD, ele é combinação linear dos do. Existe um vetor que é combinação linear dos outros. Então, para um conjunto de vetores CLI, ele não pode existir nenhum vetor que seja combinação dos demais. Tinha? Então, agora a gente vai ver a parte no espaço, a interpretação geométrica de quando os vetores são LI e quando eles são LD. Então, serve o seguinte. Então, eu tenho aqui esse conjunto de. Eu tenho aqui o espaço vetorial. Eu tenho aqui. Nesse espaço vetorial, aqui eu tenho o vetor V1 e esse vetor V2 aqui, certo? O vetor em roxo é o V2. Então, os dois vetores aqui estão na mesma reta. Observe que V1 e o V2 é múltiplo de V1. Então, como eu
tendo V1, eu consigo obter V2, ou tendo V2, eu consigo obter V1. Então, eu chego que V1 é alfa V2. É um múltiplo de V2. Então, ou seja, V1 é combinação linear de V2. Então, logo, V1 e V2, nesse caso aqui, ó, como V1 e V2 pertencem à mesma reta, é LD. Agora, nesse segundo caso aqui, a gente tem o vetor V1 e a gente também tem o vetor V2. Vetor V2, que é esse daqui, certo? Esses dois vetores aqui, ó, ele tendo V1, eu não consigo obter o V2. Então, logo, V1 e V2 são LI, certo? Então, se eu tenho dois vetores no espaço, se esses dois vetores no espaço pertencem à mesma reta, LD. Se eles não pertencem à mesma reta, eles são LI. Agora, eu tenho esse caso aqui. Ó, nesse caso aqui, é o seguinte, eu tenho três vetores. Eu tenho o vetor V1, eu tenho o vetor V2 e eu tenho o vetor V3, certo? Olha, observe, quando eu pego, ó, faço, observe que o V2, ele é obtido como combinação linear de V1 e V3, ó. V2, aqui, ó, porque o V2 é um múltiplo da soma de V1 com V3. Então, V2 é combinação linear de V1 e V3. Então, é um A, V1, mais um A2, V3, certo? Então, como o V2 aqui, ó, ele é obtido, ó, ele é um múltiplo da soma de V1 com V3, então, V1, esse conjunto de vetores V1, V2 e V3 é LD, ou seja, linearmente independente. Agora, nesse caso aqui, ó, tem aqui V1, aqui V2, e eu tenho o V3, certo? Esse conjunto de vetores aqui, a gente vê que V1 não é obtido por V2 e V3 como combinação. E assim como V2 não é combinação linear de V1 e V3, e nem V3 é combinação linear de V1 e V2. Então, logo, esse conjunto de vetores aqui é LI, certo? Então, para o conjunto de vetores ser LI, não pode existir nenhum vetor que seja combinação linear dos demais. Então, essa foi a aula de definição de dependência e independência linear, onde a gente definiu quando um conjunto de vetores é LI e quando ele é LD, e também a gente entendeu como que funciona isso geometricamente. Então, se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Na próxima aula, a gente vai estar falando de sobre exemplos de quando os conjuntos de vetores LI e de quando eles são LD. Então, até a próxima.